Não falei brincando. Rodrigo Faro é assim, é ruim, né? Você falar que ele é novo Silvio Santos, mas é porque o Silvio Santos é um cara insubstituível, mas ele deixou a vaga dele em aberto. E eu vejo que por você ser esse cara polivalente, empreendedor, talentoso, a gente estava no aniversário do Carlinhos Maia, eu estava trocando ideia com o Rodrigo, aí eu viro para o lado, ele estava liderando, assim, tirou a Paula Fernandes da música e começou a cantar. Mano, o cara faz tudo. Aí virou um pouquinho e estava lá falando de equity comigo, falando de startup. Eu falei, mano, que é esse cara, mano? Olha o naipe desse cara. Então, hoje a gente vai aprender muito. Eu não gosto, Faro, de fazer uma entrevista para descobrir coisas. Aqui a gente tira molde de grandes personalidades. Ou seja, as perguntas para que essas pessoas possam descobrir o que está por trás de você e como elas podem usar isso no cérebro delas para falar, poxa, eu dou conta. Você falando de você mesmo, quem é Rodrigo Faro? Cara, o Rodrigo é um eterno aprendiz, é um cara que aprendeu a ter responsabilidade muito cedo, um cara que perdeu o pai aí com 10 anos de idade e aos 8 começou a fazer propaganda e assumiu a casa como chefe de família. Minha mãe professora, comecei a trabalhar com 9 anos fazendo propaganda e sempre quis dar o melhor, honrar minha mãe. Porque ela me criou sozinha, eu sei o que eu passei dentro de casa, então eu sempre busquei isso, sabe? Fazer tudo para minha mãe. Eu fui um cara criado por mulheres, a minha avó e minha mãe que me criaram, na ausência do meu pai, e eu tenho essa ótica feminina de ver o mundo muito mais colorido, porque a ótica masculina é uma ótica muito simples, né? O homem quer o quê? Quer se dar bem na vida, quer jogar o seu futebol e tomar uma cervejinha de final de semana. A mulher não. Você pergunta para a mulher, e aí, tá tudo bem? Vem uma resposta gigante, com coisas, com nuances. Então, aprender a ver o mundo com os olhos, né, de uma mulher é muito mais interessante, é muito mais rico, é cheio de possibilidades. Então, desde pequeno eu aprendi a ter muita responsabilidade, comecei a trabalhar muito cedo e sempre querendo ser o pai que eu não consegui ver no meu. Sempre quis que os meus filhos tivessem orgulho de mim. Eu vi o meu pai, o melhor dele, e vi o pior dele. Então, essa foi a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça. Independente de ser empreendedor, apresentador, a primeira coisa que eu quis ser, a primeira coisa que eu quis ser na minha vida era uma referência e um orgulho, primeiro para as minhas filhas, e depois para todo mundo que me assistisse e para o meu público. Muito bom. Pro Rodrigo Faro ter chegado aí, ele deve ter se conectado com muitas pessoas. Uma ou duas pessoas que fizeram toda a diferença no percurso profissional, que você sentou com essa pessoa e esse negócio assim, ó, bom, sua cabeça explodiu, você subiu de nível. Gente, nossa, que no percurso... Vários, mas vários, Marçal, vários. Assim, eu lembro que eu ia para a porta do SBT, gente, a minha mãe preparava um cafezinho com leite no copo de requeijão e uma bisnaguinha Seven Boys passava com manteiga, e eu ia para a porta do SBT e qualquer diretor que passasse, eu não sabia se era diretor, estava um pouco mais bem arrumado, eu começava a cantar, eu ficava... E o cara ficava olhando para mim assim, e aí, por quê? Que massa, mano. Porque eu queria um espaço, eu queria que me vissem, eu queria que me dessem uma oportunidade. Essa era a rede social, ir para a porta da televisão. Exatamente. Esse era o TikTok do passado. Porque hoje, qualquer pessoa que tem talento, né, se você tem realmente talento, você vai para a internet, você demonstra esse talento, você pode chegar, as pessoas vão te ver, você pode criar o seu público, e é uma mudança de vida. No meu tempo, e para quem não sabe, eu tenho 50 anos, era isso, gente. Parece o cara desse ter 50 anos. A única forma da gente aparecer era fazendo isso. E olha que loucura, galera. Eu ia para a porta do SBT para tentar uma chance. E um dia passou o Vanderlei Villanova e eu gritei para ele assim, Vanderlei, tudo bem? Olha, eu sou o Rodrigo e tal. Um dia eu vou trabalhar com você. 30 anos depois, sei lá quantos anos, sei lá, 30, 40 anos depois, sei lá, o Vanderlei Villanova foi o meu diretor no Ídolos. E ele pôde falar para mim assim, cara, eu tive a honra de trabalhar com o Silvio e agora, a partir de hoje, a gente vai trabalhar juntos. Então, quer dizer, isso foi plantado lá atrás, né? Agora, uma das pessoas que eu mais aprendi em televisão, eu posso te falar, tiveram muitos. Jaime Monjardim mudou a minha vida
com as conversas que eu tinha com ele sobre televisão, sobre cinema, o que eu aprendi com ele. Na época que eu era do dominó, você imagina eu cantando no dominó, cabelo loiro, parecendo Odete Roitman, tinha para os mais velhos que lembram da Odete Roitman, ela tinha uma faixa assim, que faziam luzes no meu cabelo, e eu cantava à noite no dominó, e no dia seguinte eu acordava às 6 horas da manhã e ia fazer comunicação, rádio, TV e cinema na Universidade de São Paulo, porque eu tinha entrado na USP. Então você imagina que era uma loucura na minha vida. Então eu estava ali estudando no meio do centro da cultura brasileira, e à noite eu estava cantando no dominó, e com o cabelo pintado, com terno vermelho, parecia uma mangueira, parecia um extintor de incêndio. Então eu aprendi muito com caras importantes da televisão. Jaime Monjardim, Roberto Talma, Augusto César Vanucci, que foi um grande diretor, e claro, não posso deixar de falar da minha conversa com o Silvio Santos, quando eu fui pedir a bênção para ele, para poder fazer o filme, que aliás estreia agora em setembro, o filme que vai contar um pouquinho da vida do Silvio Santos, e eu vou ter a honra de ser o Silvio Santos no cinema. Olha isso! Então, para mim isso é a maior honra da minha vida é poder... Eu falei para ele, Silvio, eu só vou fazer esse filme se você gostar. Se você não gostar da ideia, eu não quero fazer. E aí ele falou para mim assim, olha só, eu só vou falar para você no meu palco. Então vamos para o palco que eu falo com você. Fui para o palco e aí ele enfim, foi super legal a maneira que ele falou, sabe? Poxa, estou muito feliz que vai ter um filme e, poxa, você vai ser ótimo fazendo esse trabalho. Então ele me deu esse aval. Então aí que eu fui buscar realmente fazer essa homenagem em vida para um cara que me ensinou muito e ainda tem muito que ensinar para a gente, como é o Silvio Santos. Muito bom. Qual foi a vez que você tomou uma pressão no meio do percurso e falou assim, cara, eu vou desistir com esse negócio de televisão, vou caçar outra coisa para fazer? Nossa, teve? Tantas vezes, cara. Imagina o seguinte, né? Fazendo propaganda desde os 8 anos, quando chega na adolescência, no meu tempo, a adolescência não tinha muita propaganda para adolescente, né? Ou você era adulto, ou você era criança. As crianças faziam o comercial da Estrela, que eu fazia com a Angélica lá, né? E o adulto fazia o comercial normal. O adolescente não tinha muito trabalho. Então você imagina eu ali com 16, 17 anos, a grana que eu ganhava eu colocava em casa para ajudar, porque minha mãe era professora, e ali não tinha perspectiva nenhuma de trabalho, nenhuma. E foi quando eu pensei em desistir. O meu irmão, que hoje é meu empresário, largou a carreira, foi vender roupa em loja para se virar. E eu sentei, Marçal, eu falei, cara, eu não vou desistir. Porque se um dia eu entrei num set de filmagem e perguntei para minha mãe o que era aquilo, eu vi uma câmera, eu vi um microfone, eu falei, mãe, eu quero fazer isso da minha vida. Ela falou, filho, isso é uma profissão, mas você só vai cumprir essa profissão, você só vai exercer essa profissão se você me der um diploma universitário. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei, caramba, será que minha profissão vai parar? Bom, se minha profissão vai parar, então eu vou buscar estudar, eu vou buscar conhecimento. Só que eu não tinha grana para pagar uma faculdade. O que eu fiz? Estudo, e consegui entrar na USP, eram 15 vagas para rádio e televisão, e eu consegui entrar no curso de rádio, televisão e cinema, e ali eu começo o meu estudo. Então ali, essa fase de faculdade foi onde eu fui buscar conhecimento por falta de oportunidade, porque eu sabia que eu não podia só contar com o meu talento, eu tinha que ter um plano B. Então eu acho que é o seguinte, o conhecimento transforma a vida da gente. Busquem o conhecimento, estudem, e o principal, entendam o que é Deus, porque a gente fala assim, eu sou inteligente. Você pode ser inteligente, mas você pode não ser sábio. Não existe um sábio que não conhece Deus, porque a sabedoria vem de Deus. O conhecimento vem dos livros, vem da prática. Agora a sabedoria a gente só aprende ouvindo o que Deus fala com a gente. Aí sim, então é isso que eu busquei sempre. Era o plano B.
para fazer novela na Globo. Você fez Malhação também? Eu fiz Malhação. Malhação é um pedágio que você paga na Globo, né? Todo mundo tem que fazer Malhação. Tem uma coisa na Globo que diz, um dia você vai fazer Malhação. É a única certeza que a gente tem. E conta uma história rapidinho. Pode. Fui para a Globo, não sabia chegar no Rio de Janeiro. Falei, mãe, como é que chega no Rio? Assinei meu primeiro contrato com a Globo. Então, um dia eu estava com a minha mãe sentada no sofá, estava passando o Rei do Gado, o Fábio Assunção. Falei, mãe, tá vendo essa novela? Um dia você vai me ver lá. Era mais ou menos isso. Sou desse chão onde o rei é peão com o lar. Não tinha isso? Isso. Era mais ou menos isso. Aí fiz o teste para a Globo, entrei na novela. Falei, mãe, como é que faz para ir para o Rio? Peguei o carro, fui para o Rio de Janeiro. Peguei e falei, segue ali a placa Dutra, pega 23 de maio, 23 de maio em Angabaú, pega a Marginal, Dutra e vai. Pô, cheguei na Globo, cara. José Maier, Adriana Esteves, Eva Vilma, Arlete Salles, Ari Fontoura, Luísa Tomé, Adriana Esteves, todo mundo ali na reunião, eu falando da novela, tal, pô, isso aqui, tal. Acabou a reunião, me deram o roteiro, parabéns, você está na Globo, tal. Acabou a reunião, eu falei, agora eu vou dormir aonde? Não tinha hospedagem, não tinham me dado hospedagem, não tinha me dado passagem. Eu estava com um Corsa preto, com roda esfirra. Lembra a roda esfirra do Corsa? Se sentasse alguém atrás, não andava. Raspava que eu tinha botado... O Corsa veio com aro 19 e o original era 16. Enfim, saí da Globo e falei, para onde eu vou? Pro Corsa. Com Corsa. Saí com o Corsinha, olhei ali, tinha um motel chamado Joy. Joy Motel, nunca mais esqueço. R$5 a diária, per noite. Eu falei, é lá. 30 dias morando no Joy Motel, Marcelo. 30 dias, todo mundo transando e eu decorando o texto. Era um terror. E eu chegava ótimo para a gravação, ninguém sabia, né? Aí depois a vida melhorou um pouquinho. Aí fui para um motel chamado Amarelinho, que aí já era R$12,90. Fiquei lá um pouquinho. Aí não era a noite inteira que acontecia o barulho, porque era um pouquinho mais caro. Era um pouquinho mais caro, mas o problema era o barulho da porta, né? Porque da cama do outro lado, entendeu? Entendi. Ficava aquele plá, 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 e eu querendo decorar texto. Um terror. Mas enfim, pulando essa parte, porque o pessoal acha que a gente, tudo na vida vem fácil, né? Fala, o Faro está lá hoje apresentando, mas se eu for contar a história aqui para vocês, vocês vão sair daqui e falar, puxa, vocês vão sair todo mundo chorando daqui. Mas é isso, eu acho que é... Se você está numa sala, se você chega numa sala onde você é a pessoa mais inteligente, você está na sala errada. Você tem que ir para uma outra sala onde tem gente muito melhor que você, para você poder ter a sua inspiração, se inspirar nessa gente.